Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, do capítulo 12, nos versos de 35 a 40, que diz assim: Ensinando no templo, Jesus perguntou: Como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode, então, ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Uma coisa que deixava os mestres da lei irritados e enraivecidos com a pessoa de Jesus de Nazaré é que ele se declarava filho de Deus. Havia a tradição que, de certa forma, vinha das Escrituras, de que o Messias viria da linhagem do grande rei Davi. E realmente, no Salmo 39, 3 a 8, menciona que o reinado de Davi seria estabelecido para sempre através de um descendente seu. Conhecendo a história do nascimento de Jesus, vemos que sua mãe Maria concebeu por virtude do Espírito Santo no tempo em que estava prometida em casamento com um homem, descendente de Davi, cujo nome era José. Este, quando soube da gravidez de sua noiva, se entristeceu profundamente, mas para não a difamar, porque a amava, decidiu deixá-la secretamente. O anjo Gabriel, porém, apareceu a José em um sonho e o revelou que a criança que estava no ventre de Maria, na verdade, ela foi concebida da parte de Deus e teria a missão de ser o Cristo, o Salvador, o Messias prometido. José ficou admirado e ao mesmo tempo aliviado, e por que não dizer honrado, por ter sido escolhido para fazer o papel de pai do Filho de Deus encarnado. Ele era realmente da linhagem do rei Davi, José. A questão é que, para entendermos as coisas do céu, precisamos estar com nossas mentes ligadas com o céu e não focadas com as coisas aqui da terra, limitadas. Essa é a grande diferença e o desafio de vivermos na terra, porém com o céu em nossos corações, e humildemente reconhecermos que existe o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, que está no comando de tudo, e não nós, como seres humanos, querermos assumir o nosso comando e o comando das coisas. Era exatamente isso que acontecia com os mestres da lei, pois eles não se humilhavam perante a potente mão de Deus. Os mestres da lei daquele tempo, No início, lá atrás, nos tempos de Moisés, não era assim, mas depois, foram se afastando de Deus. E então, eles, ao invés de se humilharem perante a potente mão de Deus, ao contrário, eles ficavam embriagados ali com a autoridade que lhes foi dada aqui na terra, que na realidade vinha da parte de Deus, a quem eles deveriam obedecer. No entanto, usavam dessa autoridade para se promoverem a eles próprios e, de certa forma, se portarem como se fossem Deus. E isso é uma tremenda armadilha em que o ser humano pode cair. E que foi exatamente o que aconteceu lá no Jardim do Éden, com Eva e com Adão, no princípio da civilização humana. Eles cobiçaram serem iguais a Deus. Daí aconteceu a queda. Pior que essa cobiça foi se reproduzindo para toda a humanidade. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e estão separados da glória de Deus.
Por isso também o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós e cumpriu sua missão redentora de redimir o ser humano que nele crê das consequências do pecado original, transformando-o em uma nova criatura que reconhece sua condição de pecador e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida. No episódio que lemos, Jesus estava no templo ensinando, como era seu costume, e levou as pessoas a compreenderem o verdadeiro significado de Jesus ter sido chamado Filho de Davi na carne. Porém, verdadeiramente, ele era o quê? O Filho de Deus, proveniente dos céus. Tornou-se homem, sim, para ser o Redentor, pois somente um ser humano sem pecado, totalmente puro, poderia resgatar os outros seres humanos da condenação a qual estavam submetidos. Jesus nasceu sem pecado, porque veio do céu. Mas cada um de nós nascemos com a semente do pecado em nós. Então Jesus faz uma pergunta, para que eles pudessem realmente raciocinarem, como poderia o Messias ser filho legítimo de Davi se o próprio Davi o chamou de Senhor? Ora, humanamente falando, os pais é que são senhores de seus filhos, Ocorre que o descendente de Davi, que foi José, que era da tribo de Judá, fora tão somente, o escolhido por Deus para criar o menino Jesus, que se tornou homem e saiu, mundo afora, para cumprir sua missão redentora. E quem estava no batismo de Jesus, lá no Rio Jordão, quando ele foi batizado por João Batista, podia testemunhar que veio uma voz do céu dizendo: "Esse é o meu filho amado, de quem tenho prazer." O fato de José assumir a paternidade terrena de Jesus nos leva inclusive a ver o quanto que Deus, o Todo-Poderoso, ele gosta de incluir suas criaturas em seus planos, principalmente nós, seres humanos, criados à sua imagem e semelhança. Poderia ter sido diferente, mas foi assim. Como é bom e gratificante nós podermos trabalhar nos planos de Deus, fazer parte dos planos de Deus, E esse é o feliz destino de quem se entrega a Jesus sem reservas, sem dúvidas, mas crendo e se humilhando perante Deus, e assim Deus o exalta perante as hostes malignas que tentam destruir os seres humanos através de uma falsa exaltação. Bem, naquele dia, então, Jesus quis ensinar o povo que o ouvia com prazer, aqueles povo que estava ouvindo a Jesus com prazer, segundo o evangelista Marcos registrou, de que teriam de ter cuidado com os mestres da lei, que viviam de aparência de autoridade, mas de fato não tinham mais autoridade da parte de Deus, dado que exploravam os pobres e se disfarçavam fazendo grandes orações. Eram hipócritas. As pessoas mais vulneráveis sentiam-se humilhadas perante eles, porém Jesus estava abrindo os olhos delas para que não fossem mais enganadas. Vamos agora refletir sobre a nossa vida. Será que estamos sendo enganados, tentando nos exaltar diante das coisas terrenas e gradativamente nos afastando de Deus, o verdadeiro Senhor? Vamos raciocinar. Diante das palavras de Jesus àquelas pessoas que esperavam, um Messias libertador, porém os mestres da lei estavam ensinando tudo errado para elas. Nem eles davam exemplo de se humilharem perante Deus, algo que o próprio Jesus fez e nos deu o exemplo. Não adianta ter a falsa crença de que somos autossuficientes e donos de nós mesmos, pois isso não é verdade. Não temos poder para controlar todas as circunstâncias que nos rodeiam. De uma hora para outra, uma catástrofe pode acontecer, como já temos testemunhado, e tantas vidas perecem. Se fôssemos autossuficientes, para que nos preocuparmos com seguro de vida, por exemplo, com a nossa segurança, etc.,
estaríamos autosseguros, não é mesmo? Mas todos sabemos que não é assim a nossa vida. De uma hora para outra, podemos descobrir uma doença mortal. Enfim, na minha reflexão vem o seguinte: graças a Deus que podemos viver seguros nas mãos deles. Mas isso cada pessoa decide se quer ou não. Fico nas mãos de Deus ou nas minhas próprias mãos? Ou nas mãos de um falso Deus, o que é pior ainda? Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como a história nos afirma, que Ele mesmo declarou: ninguém vai ao Pai se não for por intermédio do Filho. A prudência está em reconhecermos nossa condição de pecadores e dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Recebermos Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas e encontrarmos descanso para as nossas almas, seja neste tempo aqui ou seja na eternidade. O sacrifício de Jesus, o sacrifício que Jesus fez pelos seres humanos custou preço incomparável. Foi o seu próprio sangue derramado por nós. Foi a sua separação temporária do Pai Celestial. E finalmente, isso por quê? Porque Ele levou sobre si a nossa culpa, a culpa de toda a humanidade. Mas finalmente, a sua vitória na ressurreição dos mortos, porque Ele mesmo não tinha pecado algum. Pense, raciocine, reflita e seja prudente. Amém? Ouvinte, que Deus abençoe a sua vida, sabe? Que você realmente reconheça, raciocine, pense, reflita no que Jesus fez por você, por mim, por todos nós. E receba Ele como Senhor, como Salvador e Senhor da sua vida. Compartilhe essa mensagem se ela fez sentido, para você. E também deixe o seu like aí no vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo estudo.